Olá, gente. Hoje a gente inicia nosso primeiro momento do nosso minicurso. É intitulado como Reflexões sobre as novas abordagens da história local, os cadernos de receitas e as HQs enquanto possibilidade historiográfica. Eu sou Lúcia Raquel Assunção Silva, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Sergipe e trabalho com os cadernos de receitas. E eu sou Meire Ellen Silva de Jesus. Eu também sou mestranda em História pela Universidade Federal de Sergipe e eu trabalho com as histórias em quadrinhos dessa mesma abordagem. Bom, antes de iniciarmos mesmo, entrarmos nas discussões teóricas e metodológicas, a gente precisa entender qual é o objetivo desse minicurso. O que a gente vai trabalhar nele? Para que ele foi proposto? Então, a gente trouxe de forma resumida qual é o objetivo geral desse minicurso proposto por nós duas. E o intuito dele é trazer discussões, reflexões teórico-metodológicas a partir do campo da história local, pensando todas as pesquisas históricas que têm sido desenvolvidas no Brasil nos últimos 5 anos, que são desenvolvidas a partir dessa abordagem histórica. E aí, para tanto, busca-se, ao longo desse minicurso, trazer discussões teóricas pautadas em 2 autores, que para a gente é imprescindível para discutir o que é história local. E aí, entre eles, a gente vai trabalhar com o conceito de história local para o Pierre Gilbert, que é um historiador francês, e participou da segunda geração da Escola dos Análises, e com o José de Assunção Barros, que é um historiador brasileiro, e traz grandes discussões para o campo da teoria e da metodologia da história, e também traz uma discussão para o campo da história local com 2 de suas obras que a gente vai analisar. Então, são esses 2 autores que a gente vai utilizar para discutir o que é a história local, quais são suas características, como ela se diferencia de outros campos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai trazer essa discussão. Esse é o objetivo inicial. No segundo momento, a gente vai trazer um levantamento de referências bibliográficas que também trabalham, de pesquisas históricas que também trabalham com o campo da história local, para entender como que têm sido desenvolvidas essas pesquisas desde 2021 para cá, quais são as temáticas, quais são os novos objetos de estudo propostos a partir desse campo. E, por último, a gente vai, no último momento, trazer uma discussão breve, porque essa vai ser a nossa segunda e terceira aula do minicurso, entender o papel dos cadernos de receitas e dados HQs como possibilidade de escrita para a história local. Mas isso aqui a gente só vai citar, porque a gente não vai se alongar, que são o segundo e terceiro momento do minicurso, na minha aula e na aula da professora Meire. Vamos adiante. Bom, para iniciar, a gente precisa entender o que é história local. E como a gente se propôs a trabalhar com 2 historiadores que conceituam esse tema, vamos entender, então, o que é história local para o Pierre Gilbert. Por que iniciar com Pierre Gilbert? O Gilbert, ele é considerado um dos pioneiros da história local na França. Ele participou da segunda geração dos análises, e é a partir dela que a gente tem uma discussão em relação entre a geografia e a história. E é a partir dessas discussões que a gente percebe o grande desenvolvimento desse campo, que é a história local. E aí a gente trouxe um trecho aqui, que a Meire ela vai ler para vocês, do Pierre Gilbert. Ele fala: denominaremos história local aquela que diga respeito a uma ou poucas aldeias, a uma cidade pequena ou média, um grande porto ou uma capital estão além do âmbito local, ou a uma área geográfica que não seja maior do que a unidade provincial comum. E aí, por que a gente trouxe esse trecho? Eu acho que na obra do Pierre Gilbert, que se chama História Local, ele sintetiza o que é história local a partir desse trecho. Eu acho que esse trecho é uma redução autoexplicativa do que é história local para ele. Em torno das outras páginas, ele vai se debruçar sobre esse conceito, trazendo características, explicando alguns fenômenos da própria França para a gente entender essa abordagem, mas no contexto da Europa. Mas esse trecho dele é o que ele já deixa claro o que é história local. Quando ele cita aqui as pequenas, poucas aldeias, uma cidade pequena, ele está falando sobre o campo de observação da história local. Qual é a funcionalidade da história local dentro de uma redução, não de escala de análise, mas de campo de observação? Para o Pierre Gilbert, a história local ela vai se desenvolver a partir de uma historiografia que vai se preocupar com a história dessas poucas aldeias ou de uma cidade pequena. Ou seja, o campo de observação desse historiador ele vai ser reduzido para essas áreas que
por muito tempo, a história tradicional ignorou. Então, para ele, essa história local, eu acho que o trecho dele que se diferencia de outros historiadores que trabalham também que citam o que é história local, é essa ideia de unidade provincial comum. A gente tem que pensar que o Goldberg ele está trabalhando com o conceito de história local na década de 60 e 70, mas esse texto mais precisamente é de 70, essa edição. E aí ele está utilizando esse termo provincial porque é que ele está se referindo às antigas províncias europeias. Então, ele está citando aqui que essa história local, se ela for tratada, essa historiografia ela for tratada a partir de um campo maior do que é uma província, ela deixa de ser história local. Então, no contexto do Pierre Goldberg, ele vai trazer a história local como essa redução do campo de observação, claramente. E isso fica claro no restante do texto, como a gente vai observar a partir dos próximos tópicos, que a gente vai apresentar no próximo slide. E complementando o que Raquel já tinha falado no slide anterior, a gente tem aqui o Goldberg como um dos pioneiros da história local, pensando no contexto da França, que é onde ele está. Essa ideia de que ele caracteriza como espaço menor, a história local, no caso, é caracterizada como espaço menor a uma unidade provincial comum, e ele traz esse interesse em uma nova abordagem da história, como a Escola dos Análises traz, essa ideia de investigar, de estudar os governados e não mais os governantes, é mudar o foco da história, sair do maior para o menor. E ele tem também a história local como forma de erradicar falsas generalizações, ou seja, quando você sai de uma visão mais ampla da história para uma visão menor, mais específica, mais localizada, a gente consegue perceber novas formas, perceber novas formas da história, novos aspectos da história. Como alguns exemplos, no seu artigo ele traz exemplos da França, da Europa, de onde ele está, mas a gente pode trazer alguns exemplos mais nacionais para a gente, como quando a gente estuda a escravidão no Brasil, a gente tem alguns trabalhos que falam sobre o fato de que não teve resistência à escravidão, de que os escravos aceitavam sua condição. A gente foca em uma coisa mais específica, em um estudo mais, a gente tem um estudo mais específico sobre a escravidão no Brasil, a gente consegue ver que, na verdade, a gente tem, sim, diversas revoltas desses escravizados. A gente tem formas de resistências diferentes e a história local permite que a gente veja isso, que a gente compreenda isso. E fazendo um ponto, um contraponto, uma conexão da história local com outras. Como ele fala, né, como ele traz a ideia da escola dos análises, ele traz uma multidisciplinaridade para o trabalho, para o estudo da história local. A gente consegue trazer também a relação de como a gente consegue ver na forma que as outras sociedades foram representadas através de imagens. Algumas imagens podem ser utilizadas para construir um sentido específico e a história local vem para a gente estudar essa imagem e entender o que é esse sentido dentro do contexto mais local, mais específico, de lugar. Enquanto a imagem é capaz de narrar um acontecimento, a gente tem a história local que vai entender como que esse acontecimento, por que que esse acontecimento é retratado de tal forma e qual foi a importância dele da construção no contexto dessa história local. E puxando para a questão de por que produzir uma história local, a gente já entra com José da Assunção Barros, e ele também traz essa ideia, os motivos, por que a gente precisa estudar uma história local. Ele traz esses pontos, ele se apoia muito o José da Assunção Barros, ele se apoia muito no Pierre Goubert, e ele traz esses pontos positivos da questão de repensar visões da história, repensar narrativas históricas que já foram construídas, e ele se utiliza da história local para criar uma nova narrativa, para criar uma nova visão, trazer uma nova lente para essas histórias. Nesse slide a gente tem sobre como a história local pode ser utilizada para abordar questões de totalidade ou de regiões mais amplas. A gente consegue fazer esse comparativo através da história local e assim como a ideia de testar ou reformular
generalizações, que são essas visões que já são mais difundidas. A gente estuda algo mais específico através. A história local permite que a gente estude de forma mais específica algo que já é bem difundido de uma forma mais ampla. Aí, para a gente aprofundar mais um pouco nesse quadro do Barros, eu trouxe um exemplo aqui que ele cita no texto para a gente entender o papel de como a totalidade, a ideia de compreender também aspectos da totalidade dentro desse campo da história local e pensar essa reformulação de generalizações vão estar imbricados, um vai influenciar o outro, quando ele cita aqui que nesse primeiro ponto, nesse primeiro motivo de por que trabalhar com a história local, ele dá um exemplo, também citando o tema da escravidão, ele fala que a partir do pensar temas gerais que trabalham com o contexto da sociedade, da região, do período do tema, todos esses temas muito totais que são pensados dentro de uma maximização de análise, de campo de observação, podem ser pensados à luz ou a partir do local, não só no contexto de campo de observação local, mas à luz desse local para a gente entender fenômenos totais. Ele fala, dá o exemplo do tema da escravidão a partir de práticas de resistências na zona rural. Anteriormente, a Meire citou esse exemplo da escravidão para a gente pensar essas resistências locais, o que acaba desconsiderando as generalizações do tema da escravidão, que desconsideravam essas resistências, falavam que o sistema de escravidão, no sistema de escravidão não houve resistência por parte dos escravizados. Então, quando a Meire cita aquele exemplo, também é citado pelo Barros, e ele vai falar que esse tema, que é um tema total na experiência da escravidão nacional no Brasil, ele vai falar que quando a gente analisa essa experiência à luz de um local, e nesse caso aqui ele vai dar um exemplo de um livro de uma professora historiadora, que é um clássico, quando ele vai pensar esse tema total à luz de uma zona rural, que é a Bahia, a gente vai pensar como a escravidão, essas práticas de resistências, elas existiram. E partindo para o tema dessa generalização, quando ele dá esse exemplo para a gente pensar as totalidades, ele dá um exemplo para a gente pensar também essa reformulação de generalizações. E aí ele traz um exemplo bem interessante. Ele exemplifica, o autor cita a questão de pesquisas voltadas para discussões acerca da economia colonial, como exemplo para quebrar essas generalizações. Ele fala que essas generalizações das pesquisas voltadas para o campo da economia colonial consideravam toda a esfera nacional como um núcleo de plantation, desconsiderando os pequenos espaços não plantacionistas e o trabalhador livre. Ou seja, a partir dessa análise, do campo da análise da historiografia, voltado para a abordagem da história local, a gente passa a perceber que no processo do período colonial, a economia não era baseada apenas na plantation. Então, essas análises, esses focos de análise em campos de observação menores, vão trazer novos detalhes, novas informações do que estavam sendo baseadas e tidas como teorias nacionais do que era a economia colonial. Esse é um dos exemplos que o autor ele vai se debruçar para falar sobre o exemplo da historiografia nacional e das generalizações nesse campo. Então, esse primeiro exemplo que ele cita é um dos, para exemplificar como a história local ela é um ponto positivo para quebrar com essas generalizações que a gente tinha como teorias fundamentais. E fazendo uma ligação com todos esses motivos que ele já trouxe, tanta questão de totalidade, de reformular essas generalizações, a gente tem esses dois últimos pontos específicos, que é a história local, com o objetivo de se juntar a outras histórias locais para compor um quadro maior de história. Você estuda, é a questão de você estudar, de você produzir qualquer trabalho, qualquer estudo, pesquisa de um local, e o seu local, sua história, se juntar com a história de outros locais, para você conseguir ter uma visão maior sobre determinado tema. Para você criar, no caso, a questão dessa totalidade. Você vai ter, por exemplo, estudos sobre como uma cidade, como Sergipe foi afetada na Segunda Guerra Mundial, e aí você vai juntar essa história local, porque a gente afunilou a pesquisa, colocou Sergipe como foco,
como afetou Sergipe, e você vai se juntar, por exemplo, questão do Nordeste, outros estados do Nordeste, como eles também foram afetados. São várias histórias locais para você entender um contexto maior, um contexto total, que seria o contexto da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E tudo isso está ligado justamente às motivações internas. Um pesquisador, em sua pesquisa, sempre vai ter suas motivações, o porquê que ele pesquisa isso. E quando você coloca a história local, você já cria, você já tem essa questão da demanda de você ter pesquisas sobre um lugar específico, você aumentar estudos sobre esse lugar, que é justamente com esses interesses, tanto de compreender a história, mas também a ideia de reformular visões sobre o que estava sendo já estudado sobre esse local antes, e você ter essa visão mais específica, mais direcionada a esse lugar. E aí, para a gente entrar mesmo nas discussões, nos tópicos principais da história local para o José de Assunção Barros, a gente também trouxe um trecho que sintetiza o que é história local para o autor a partir do artigo O Lugar da História Local, do Barros. E aí a gente vai dar uma lida para vocês entenderem de forma resumida o que seria história local para o José de Assunção Barros. Uma história, entre outros adjetivos, será uma história local no momento em que o local torna-se central para a análise, não no sentido de que toda história deve fazer uma análise do local e do tempo que contextualiza os seus objetos, mas no sentido de que o local se refere a uma cultura ou política local, a uma singularidade regional, a uma prática que só se encontra aqui ou que aqui adquire conotações especiais a serem examinadas em primeiro plano. Pode-se ainda dar que, na história local, o local se mostre como próprio objeto de análise, ou então que se tenha em vista algum fator à luz desse local, desta singularidade local. José de Assunção Barros, no livro, no artigo Lugar da História Local. Vamos adiante para a gente entender, então, discutir esse trechinho e o que seria essa história local para o José de Assunção Barros. Para isso, a gente separou 8 tópicos que a gente acha que contextualiza para um leitor, fica muito claro quais são os apontamentos do José de Barros no contexto da história local e que sintetizam a opinião dele, as discussões dele sobre esse campo, no sentido de abordagem teórica, mas também metodológica. E aí a gente trouxe para entender o José de Assunção Barros, a gente trouxe esse primeiro tópico, que é um tópico que a gente achou interessante, apesar de não ser exatamente uma reflexão sobre o que é história local, como ela pode ser desenvolvida. O autor traz uma reflexão inicial no seu artigo para pensar essas novas velhas discussões em especificidade da historiografia. Ele faz uma reflexão breve para pensar se a história local é mais uma adjetivação histórica ou uma especificidade historiográfica. Isso não é uma opinião dele em ser só mais uma adjetivação histórica, mas é uma discussão que ele acha pertinente em trazer, baseado em críticas que têm sido feitas nesse amplo quadro de abordagens historiográficas que tem crescido. E aí ele analisa, baseado nessa discussão, ele analisa que a história local é sim uma especificidade historiográfica e que ela é fundamental e deveria e deve continuar sendo produzida com base nas pesquisas históricas. Então, ele traz essa reflexão para quem quer entender mais um pouco sobre também essa discussão sobre as especificidades da historiografia. É interessante ler essa parte introdutória do artigo dele. E aí, após essa discussão, ele vai partir para entender se toda a história é local. E aí ele vai partir de uma discussão pensando o local na perspectiva aqui do recorte espacial. Toda pesquisa histórica ela necessita ter um recorte espacial e temporal. E aí aqui ele também, baseado em uma crítica feita ao campo da história local, ele discute, será que toda a história ela é local? E aí ele fala que sim e não ao mesmo tempo. Toda a história vai ser local na perspectiva de que a gente precisa ter um local para analisar. E aí ele vai falar que não, a partir da discussão sobre o que é esse local na perspectiva do historiador e da sociedade. Então, toda a história para ele é local no sentido de que a gente precisa de um espaço delimitado para se trabalhar a análise de um tema, de um objeto de estudo, mas não na perspectiva do que é o local. E a gente vai entender o que é esse local
para o José de Assunção Barros mais à frente. O que seria esse local para o historiador e para a sociedade, que são campos totalmente diferentes. E aí ele vai identificar, nesse ponto do terceiro tópico, ele vai identificar o que é história local. Para o José de Assunção Barros, a história local ela é uma abordagem que se compromete a ser teórica, mas também metodológica, dentro de todas as modalidades historiográficas. E aí, um quarto ponto, ele vai identificar que a história local, ela delimita determinado campo de observação. E esse campo de observação dentro da história local, ele vai ser reduzido para determinado espaço, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. E aí ele fala que nessa história local, o foco de análise, ele vai ser exatamente o que o próprio nome do campo determina. O foco de análise da história local é o local, ou a análise vai estar baseada à luz do local, como ele deixa bem claro ao longo do texto. O foco de análise total, ele não precisa ser só o local, mas ele pode estar à luz do local. A gente só precisa ter esse campo de observação delimitado a partir desse espaço que se compreende como local. E aí, a gente vai passar o slide rapidinho para a gente entender esse quinto tópico, que para mim é o principal dele, quando a gente vai entender o que é local da perspectiva da história local. E aí, para a gente entender o que é esse conceito para o autor, ele traz duas divisões no seu artigo. O que é local para o historiador e o que é local para a sociedade. O Barros, ele também traz discussões, pensando a geografia, principalmente no seu artigo, que ele chama de História Local e História Regional, a historiografia do pequeno espaço. Ele traz essa discussão mais pensando o campo da geografia, o que seria o local e o que seria o lugar para a geografia. Mas no caso aqui, onde ele traz esse exemplo de diferença entre local para o historiador e local para a sociedade, ele está no artigo O Lugar da História Local. E aí, baseado nessas discussões que também são geográficas, já que a gente está pensando aqui em uma discussão entre história e geografia, ele vai falar que o local para o historiador é um espaço social, é construído pelo próprio historiador. Esse espaço existe na materialidade de uma cartografia, de um mapa, mas ele ignora os limites impostos por uma política administrativa. Aquele espaço que já está predeterminado, como limites e fronteiras entre municípios, estados. Esse local ele é construído pelo historiador a partir de singularidades do próprio objeto de análise desse historiador. Pensamos, a Meire ela estuda com histórias em quadrinhos para pensar singularidades do território sergipano, do estado de Sergipe. Só que ela quer analisar uma particularidade, uma singularidade de determinada prática cultural que é observada nessas histórias em quadrinhos. Então, ela não necessariamente ela não vai trabalhar com esse espaço que já está fundamentado, que é o estado de Sergipe, que a gente já conhece política e administrativamente. Ela vai trabalhar com alguns municípios que trazem aspectos que ela precisa analisar dessas práticas culturais. Então, esse espaço aqui que une esses municípios sergipanos é um espaço construído pela Meire, pela historiadora. Então, é um espaço social construído pelo próprio historiador, a partir das singularidades desse objeto que ela está analisando. Já o local para a sociedade é diferente, é o que a gente entende mesmo como local. Seria esse espaço físico já condicionado a partir de limites, barreiras, fronteiras municipais, estaduais, que é político-administrativa. Então, já são esses espaços que a gente já conhece, já são totalmente delimitados. Então, o Barros, ele traz essa discussão interessante para a gente entender mesmo, no sentido, a gente precisa entender o que é história local enquanto abordagem, mas a gente precisa entrar no cerne da coisa, na base, e entender o que é local para o historiador, que é totalmente diferente do para a sociedade e para o senso comum. Então, só para contextualizar vocês, quando ele fala nesse foco de análise no local, o local vai ser isso para o Barros. Vamos voltar, então, para as tabelas sobre os tópicos anteriores. Para ir mais adiante, o autor ele também vai, como a gente já citou no quadro anterior, ele vai trazer uma relação, uma possibilidade de relação entre a história local e a totalidade. Não vou adentrar nessa discussão, porque a gente já citou, mas ele fala que a história local, ela reduz o campo de observação, mas não necessariamente ela vai reduzir as temáticas. Então, a gente pode trabalhar na perspectiva de uma cidade, de uma aldeia, de uma comunidade, mas com temas totais, abordem questões da economia nacional, que abordem questões da Segunda Guerra Mundial na perspectiva de um pequeno espaço a partir desse local, certo? Então, isso precisa ficar claro. Não é porque a gente reduz o campo de observação que a gente necessariamente vai reduzir as temáticas. Então, a história local, ela também pode trabalhar com temas
transversais, totais, temas amplos, se assim a gente pode dizer. Um sétimo tópico trazido pelo autor, ele distingue o que é história local e história regional, que por muito tempo vem sido confundida nas pesquisas históricas. E aí, para o autor, a história local ela vai estar voltada muito parecido com o que o Pierre Gobert considera, mas tirando o termo que ele utiliza como unidade provincial, o autor ele vai falar que a história local ela vai se preocupar com pequenas comunidades, com pequenos espaços, com municípios, mas quando chega na esfera, uma esfera muito maior, distrital, que são os estados, aqui já é história regional. Então, esse espaço muito maior que congrega estruturas políticas, algo muito maior e delimitado, que são estados, países, continentes. Continentes já é algo muito total, mas estados e países já vai ser uma história regional. Quando a gente fala sobre uma pesquisa que ela é pensada analisando o contexto da Bahia, no geral, pensando em todos os municípios da Bahia, aqui a gente está trabalhando com a história regional da Bahia. Mas quando a gente fala que a gente está trabalhando com uma pesquisa que pensa o contexto de determinada temática, pensando um município da Bahia, a gente está falando sobre história local. Então, ele traz essa distinção para a gente não confundir. Ele fala que tem sido uma temática que tem sido muito confundida dentro do campo da historiografia, a história local e a história regional, mas elas são duas coisas distintas, são duas abordagens distintas, pensando essa reflexão do espaço. E aí, por último, ele vai falar sobre a historiografia do pequeno espaço, que é também um termo utilizado no seu artigo, esse termo pequeno espaço, para pensar essa redução do campo de observação. Vai ser a escrita dessa história que ela vai se preocupar em pensar detalhes, análises desse local. E aí ele vai falar, eu acho que é interessante também a gente citar, que ele deixa claro que esse local também ele vai ser construído numa perspectiva apenas geográfica. Esse local não é geográfico, é social, como eu citei, mas é um local que ele tem a sua... é construído pelo historiador a partir de uma política, de uma cultura aglomerada nesse espaço, nesse pequeno espaço. Então, para o historiador vai fazer sentido, talvez para quem olhar de fora não, mas para o historiador ele tem uma identidade particular, aquele espaço, aquele local que é reduzido para esse objeto de estudo, pensando nesse objeto de estudo do historiador. Indo adiante nas discussões trazidas pelo Barros, a gente trouxe esse esqueminha para sintetizar o que é historiografia baseada na história local para o Barros. E aí a gente trouxe esses 3 pontos para a gente entender. No primeiro é a percepção do espaço com base nas suas próprias narrativas. Ou seja, isso aqui está muito próximo à análise feita pela antropologia a partir da etnografia, que seria a ideia de analisar a sociedade pelas suas próprias identidades, por ela mesma, desconsiderando as comparações entre sociedades. Então, isso é um tema também trazido próximo ao que o Barros sugere, quando ele fala que essa historiografia ela vai se preocupar com a percepção do espaço com base nas suas próprias narrativas. Porque a gente falou, quando a gente cita que o historiador ele vai construir esse próprio espaço pensando as suas práticas culturais do seu objeto de estudo, as identidades. Então, esse espaço ele é pensado a partir da sua própria identidade, desconsiderando a esfera externa. Um segundo ponto é o olhar sobre as memórias e identidades que permeiam o local. E aí, aqui está muito próximo sobre a percepção desse espaço com base nas suas próprias narrativas. Quando ele fala que a gente vai perceber esse espaço a partir dele mesmo, a gente entende que esse olhar sobre as memórias e as identidades que permeiam o local vai estar muito mais fundamentada em uma preocupação com a construção desse local. Entende? Eu acho que para ficar claro, precisa entender que esse local ele vai ser permeado, todo local ele é permeado por memórias e identidades. E o olhar para essas memórias e identidades é o que vai ser construído a historiografia baseado nessa história local. Um terceiro ponto, ele fala sobre privilegiar subjetividades sociais do local, a partir da socialização dos saberes históricos. A partir desse conceito aqui, ele vai falar que essa historiografia da história local, ela não só vai considerar as subjetividades, a partir das identidades, das memórias, do olhar para as próprias narrativas, mas ele também vai considerar agentes históricos que até então não tinham sido trabalhados no campo da história tradicional. Então, a partir dessa historiografia da história local, a gente vai acabar dando voz também para esses agentes históricos que estão envolvidos na socialização dos saberes históricos locais e que por muito tempo não foram percebidos quando a gente trabalhava com determinados temas e a partir de determinadas abordagens. Então, eu acho que esses 3 tópicos, esses 3 exemplos,
frases, eles exemplificam e reduzem o que seria historiografia a partir do contexto da abordagem da história local para o Barros. E aí, entendendo o que seriam essas discussões para ambos os autores, tanto para o Barros quanto para o Gobert, a gente entra no campo da multidisciplinaridade e transversalidade na pesquisa histórica, que é possível também a partir do campo da história local. Como já ficou claro nos autores, nas discussões anteriores sobre os autores, fica claro que há uma possibilidade de discussão, de discutir a história local a partir de outros campos e outras modalidades historiográficas. E aí a gente traz essa análise aqui a partir de um quadro que também é do Barros, mas em outra obra, quando ele se discute a pensar as fontes históricas, as possibilidades, os usos das fontes históricas. Nesse livro do Barros, ele traz dimensões, abordagens, modalidades da história. E aí, entre elas, a gente percebe que, nas discussões do Barros, que é uma possibilidade da história local, que é uma abordagem, para ele é uma abordagem teórica e metodológica, em se unir com outras dimensões historiográficas. E aí, por isso, a gente trouxe esse recorte do quadro do Barros, só pensando as dimensões, para pensar de que forma a história local ela poderia ser trabalhada, uma pesquisa, ela pode ser desenvolvida com base no campo da história local, mas a partir da união com outras dimensões historiográficas, como é o caso da minha pesquisa e da Mary. A gente trabalha com o campo da história local, mas pensando, conjunto com outras dimensões. No meu caso, a história local com a história da alimentação, no caso da Mary, é a história local com história cultural e história visual. Entendeu? Então, a história local, ela dá essa possibilidade para o historiador basear o seu objeto de estudo na história local, a partir pensando esse pequeno espaço, mas com a utilização de outras discussões teóricas e metodológicas de outras dimensões historiográficas, que são essas citadas aí pelo Barros. Então, para quem quiser saber mais também sobre esses quadros de fontes, dimensões, modalidades historiográficas, é só analisar esse quadro do Barros. Inclusive, é importante a gente prestar atenção, compreender, ver a importância dessa multidisciplinaridade da história local, porque ela não vai se construir sozinha. Você não, como ele falou que a história local a gente estuda através de motivações internas do pesquisador, a história local vai ser construída de acordo com o ponto que você quer trazer. Como Raquel traz a história da alimentação, eu trago a história visual, a história dos imaginários. Tudo isso vai ajudar a construir uma história local bem mais completa, bem mais total, de uma forma mais específica. Até porque o próprio Barros fala que o local, o lugar só é construído porque alguém deu um sentido, um significado, e esse significado pode estar dentro desses outros campos da história, não especificamente só no local, porque o local é construído pelas pessoas, pelo seu imaginário, pela sua cultura, pelos seus sentidos, e é nesse ponto que a gente pensa essas transversalidades, inclusive o sentido desse curso também, né? Quando a gente pensa, como a gente estava discutindo no slide anterior, a construção da história local, a ideia de história local, a gente pensa nesses conceitos específicos, que é a ideia de cultura, identidade, memória e tradição. Por quê? Barros traz, né, que se o lugar precisa ter uma localização no sentido mais geográfico, ele não é criado só pela localização, só pela geografia. A gente precisa pensar nesses conceitos também para dar uma materialidade na ideia de local. Se a gente puxar para a história cultural, a gente traz o Nestor Canclini, ele fala que para você ter uma identidade, você primeiro precisa ter uma localização, você precisa se situar em um espaço, um país, uma cidade, um bairro. Essas entidades, essas questões que elas podem, com os habitantes desse lugar, compartilham uma identidade, compartilham um sentimento que vai se tornar algo mais coletivo, e a partir dessa coletividade a gente pode ir afunilando até chegar numa questão mais local. Da forma que eu trabalho, por exemplo, com os quadrinhos, eu busco uma questão cultural mais específica através de uma representação visual, como que a identidade local
é construída através dessa representação visual. Raquel traz a questão da alimentação, uma coisa bem mais específica da região onde ela está. E aí já vai para a questão de tradição, essas tradições mais específicas que nos ajudam a pensar esse local, porque esse local não vai ser construído só através de geografia, só através do material. As pessoas, os indivíduos que estão que fazem parte desse espaço, constroem sentidos, significados, e tudo isso vem através da cultura, compartilhar a cultura, da memória, das suas vivências, tudo isso constrói essa tradição e, no fim, finaliza com essa identidade e com o que a gente vai estudar depois, com o que a gente estuda, no caso, a história local. Então, pensando tudo isso que a gente já discutiu, todas essas questões, e finalizando justamente com esses pontos, que é de compreender esses temas dentro da história local, compreender os aspectos, a inserção do pesquisador dos seus interesses, de sua pesquisa na história local, a gente consegue entrar no nosso próximo momento da aula, que é justamente pensar obras que foram pesquisas e estudos que foram feitos em relação à história local. Quando a gente voltando um pouco sobre o Barros, sobre a leitura dos seus artigos, o Barros ele centraliza em contexto de temporalidade que as discussões voltadas para a história local e as pesquisas e referências bibliográficas voltadas para essa abordagem, elas são mais desenvolvidas no contexto do Brasil a partir da década de 80, mas em números escassos. E aí a gente percebe que a partir do início do século XXI é que essas pesquisas elas vão se ampliar. Só que, apesar disso, desde o final do século XX, historiadores eles têm se debruçado em discussões teóricas acerca da história local, questionando seu papel, sua possibilidade e limites dentro do campo histórico, de tal forma que inúmeras pesquisas de caráter conceitual passaram a interessar o público historiador que via na história local uma nova abordagem para pensar esses pequenos espaços, como se cita o Barros. Portanto, este campo aqui abordado, ele é recente, ele não é recente e exclusivo do século XXI, apesar de ter sido ampliado, mas ele tem ganhado adeptos e pesquisadores a partir desse período. Então, diante dessa afirmação, a gente vai observar autores que já discutiam essa temática antes do ano de 2021, e a nossa proposta aqui foi analisar referências bibliográficas que trabalham com a abordagem da história local nesses últimos 5 anos, de 2021 até 2025. Mas, diante das pesquisas, a gente percebe que já tem autores considerados como clássicos, obras da historiografia consideradas como clássicos, para pensar a história local antes desse período. E a gente trouxe 3, que a gente, ao pesquisar, percebeu que foram as mais citadas em plataformas de pesquisas acadêmicas. E aí a primeira, ela trabalha com a história local a partir do contexto da República, nomeada como República em Migalhas, História Local e História Regional. É da Janaína Amado, é de 2018. E ela trabalha com essa perspectiva da história local a partir de um tema que é total, se a gente pensar no contexto nacional do Brasil, que é o contexto da República. Então, ela une a história local com a história política para trazer essa discussão sobre o contexto da República no Brasil, pensando em determinada localidade. Então, a gente encontrou essa primeira referência, que é considerada interessante, porque é uma das primeiras também, considerada uma das pioneiras quando pensa nessa discussão entre história local e história política, pensando a República, a partir desses pequenos espaços no Brasil. Uma segunda referência bibliográfica é um artigo que é nomeado de História Local e Fontes Orais, uma reflexão sobre saberes e práticas de ensino de história. Esse daqui a gente trouxe e destacou porque, além de trazer a abordagem da história local, antes do período 2021, nesse caso aqui é um artigo 2006, ele também traz a possibilidade de pensar a história oral, ele utiliza as fontes orais e trabalha com a questão do ensino de história. Então, aqui a gente percebe essa multidisciplinaridade, essa transversalidade da história local que a gente citou anteriormente, pensando também novas metodologias, novas fontes, que nesse caso seriam as fontes orais, e o ensino de história. Então, a gente destacou esse artigo, que também é muito citado nas plataformas. E um terceiro exemplo que a gente trouxe foi de referência bibliográfica, foi esse livro, História Local, Contribuições para Pensar, Fazer e Ensinar.
Esse é de 2015, e ele também trabalha com a perspectiva da história local a partir do contexto do ensino de história. Então, a gente observou, só para dar uma reflexão aqui introdutória para vocês, a gente observou que entre as pesquisas, entre os referenciais bibliográficos que utilizam a história local, grande parte deles se debruçam a pensar essa abordagem no contexto do ensino de história. Então, diferentemente do que pode ser o senso comum, a gente pode entender como senso comum, de achar que professores do ensino básico não trabalham com o contexto da história local. No ensino básico, a gente percebeu que há muitas referências bibliográficas que discutem isso no campo teórico, a utilização da história local dentro da sala de aula, pensando o próprio ensino de história, não só na academia, nas faculdades, mas também na educação básica. Então, acho que isso foi um interessante que a gente pôde fazer a partir desse levantamento bibliográfico mesmo. Inclusive, essa questão da inserção da história local dentro do ensino de história é um dos pontos mais interessantes para a gente pensar a história local, porque você leva o conceito de local, de localidade, para esses alunos. Geralmente são ensino básico, ensino fundamental, estão começando, e é a partir daí que você já vai ter uma construção de uma identidade local, você vai compartilhar uma cultura local, que é justamente isso que a gente está buscando quando a gente estuda com a história local, né? E esses professores que inserem esse contexto, esse conceito em sala de aula, já estão não só estudando, mas também já levando à prática para o que a gente pesquisa. Bom, eu acho que não sei se vai estar muito visível para vocês, mas baseado nesse levantamento bibliográfico que a gente fez na plataforma do Google Acadêmico, na plataforma Cielo, na plataforma do CAPES e na pesquisa digital da Academia do Edu, que apesar de não ser considerado uma grande plataforma, no sentido de pesquisas sistematizadas pelo MEC, é uma plataforma que ela tem desenvolvido, trazido muitos artigos e produções acadêmicas importantes, tudo que é resumo, tudo que é artigo, que eu não encontro em outros lugares, eu consigo fazer download por aí. E aí eu acho importante também ter feito essa pesquisa por essa plataforma. E aí, diante desse levantamento, a gente trouxe alguns números para a gente entender em relação à quantitatividade, quantas produções têm sido feitas durante 2021 a 2025, pensando a abordagem da história local. E aí, diante disso, a gente observou que o número de pesquisas sobre história local no Google Acadêmico foram 16.300 produções. No contexto da plataforma digital Academia do Edu, foram 40 produções. Na plataforma Cielo, a gente identificou 234 produções. E no portal de periódicos do CAPES, a gente identificou 3.095. E aí, esses números, eles vão ser diferentes, mas não inexistentes, quando a gente foi pesquisar sobre as pesquisas sobre história local a partir das discussões voltadas para o ensino de história local. E aí, entre essas, eu achei interessante que houve um número muito maior quando foi pesquisado no Google Acadêmico. A gente conseguiu identificar 201 mil pesquisas, referências bibliográficas voltadas para o ensino de história local no Google Acadêmico. Na plataforma digital da Academia do Edu, a gente observou 12.181 pesquisas voltadas para o ensino de história local também. Na plataforma Cielo, isso já foi diferente. A gente encontrou apenas 8 referências bibliográficas. No periódico CAPES, 158 referências bibliográficas. Mas ainda assim são números expressivos quando a gente vai considerar de que em 2021 essas pesquisas elas começaram a ser ampliadas. O Barros ele considera que é no início do século XXI que essas pesquisas voltadas para essa abordagem da história local, elas vão aumentar, mas a gente percebe uma expressividade de quantitatividade a partir de 2021. Então, pensar que a gente conseguiu identificar 201 mil produções voltadas para o ensino de história local, isso é muito importante e interessante. E aí, indo mais adiante, ainda tentando fazer um levantamento, trazendo um levantamento dessas referências bibliográficas que a gente encontrou, que são mais citadas,
A gente trouxe apenas as que foram, a gente identificou como as mais citadas por outros pesquisadores e outros historiadores. E aí a gente dividiu aqui para entender como que tem sido trabalhada essa história local a partir de 3 dinâmicas, 3 dimensões. A história local pensada a partir do ensino de história, a história local a partir de novas fontes e a história local a partir de novas temáticas. E a gente identificou algumas, 4 pesquisas mais precisamente. No primeiro ponto, pensando a história local voltada para o ensino de história, a gente identificou 2 produções que foram mais citadas. Uma é o ensino de história local na sala de aula, fontes, objetos e metodologias, produzida, essa referência bibliográfica foi produzida pelo Jackson dos Santos Ribeiro. É um livro que ele traz várias discussões, são vários capítulos de outros historiadores, que ele se propõe a pensar esse ensino de história na sala de aula. Pensando as fontes, as novas fontes, os objetos e novas metodologias. Então, esse livro, ele congrega toda uma discussão ampla, pensando não só o que é o ensino de história local, mas essas novas possibilidades de trabalhar com o ensino de história local na sala de aula, na educação básica, e também na academia, voltada para novas fontes, novos objetos de estudos e novas metodologias. Uma segunda referência bibliográfica, pensando esse ensino de história local, foi a obra Ensino de História, Contribuições a partir da História Local. É também um livro que é organizado por 2 autoras, mas que trazem vários capítulos de discussões de outros historiadores. Assim como o primeiro, ele também traz um levantamento pensando essas novas fontes, novas metodologias e como se trabalhar com o ensino de história a partir do campo da história local. Pensando essa segunda dimensão, que é entender a história local a partir de novas fontes, a gente identificou uma pesquisa do Otto Peixoto, que é Memórias e Imagens em Confronto, o Chucuru Cariri nos acervos de Luiz Torres e Lenoir Ibiriça. Esse autor ele vai trabalhar com uma comunidade indígena, então ele trabalha com um novo objeto de estudo que até então não tinha sido trabalhado pela historiografia. Ele vai pensar novos agentes históricos também e vai trazer novas fontes, porque ele vai estar trabalhando com um acervo que até então não tinha sido trabalhado, que é o acervo do Luiz Torres e do Lenoir Ibiriça, pensando esse contexto dessa comunidade indígena. Então, ele vai trabalhar com a questão também do que a Meire já tinha citado em transversalidade da história local, quando ele vai trabalhar com o conceito de memória, vai trabalhar com o contexto de identidade também nessa obra dele, e ele vai trabalhar com o contexto de imagens, dessa história visual. Então, essa pesquisa para a gente foi interessante nesse contexto que ela não vai só trabalhar com novas fontes, mas com novos agentes históricos, com um recorde de delimitação desse campo de observação, que é essa comunidade indígena, pensando também essa união, essa multidisciplinaridade e transversalidade a partir da inclusão de conceitos como memórias e identidades dentro dessa pesquisa, que se propõe a ser baseada na história local. E aí, baseado na terceira dimensão, que é pensar essas pesquisas voltadas para a história local, pensando novas temáticas, a gente identificou, entre várias que tinham sido levantadas, essa do Couto e do Gonçalves, que é Papel Social da Instituição de Caridade, da Joana Dark, uma abordagem por meio da história oral. Aqui a gente não só identifica que é uma nova temática, pensar o contexto dessa instituição de caridade, mas também traz uma nova metodologia, que é trabalhar uma nova metodologia e a inclusão de outra dimensão historiográfica, que é a história oral. Então, ele trabalha com a perspectiva da história oral como dimensão historiográfica, mas também como fonte e como metodologia para pensar esse contexto dessa nova temática, que seria a análise dessa instituição de caridade. Então, a gente sintetizou essas quatro referências, que não foi o que a gente considerou que são as mais importantes. Tinham várias pesquisas, como vocês perceberam pelo número expressivo, mas foram uma das que foram mais citadas. Vamos adiante para a gente entender mais sobre essas referências. E essas referências que a gente trouxe podem ajudar também vocês, que na produção da atividade de vocês, nessa questão dos pontos que vocês podem trabalhar. Querem trabalhar na questão do ensino, vocês têm essas 2 principais referências, mas também vocês têm mais de 16, de 200 mil referências também, como a gente trouxe no Google Acadêmico. Novas fontes, aqui a gente trouxe a questão das imagens. Eu trabalho com outra fonte que seria ilustrações, desenhos. Raquel tem como fonte cadernos de receitas. Então, pensem em fontes, em
coisas que vocês podem transformar em fontes para o uso da história, para trabalhar a história local de onde vocês pretendem estudar. E a questão de novas temáticas, aqui a gente tem uma instituição social de caridade abordada por meio da história oral. Então, vocês têm toda essa conexão entre diversas áreas da história para trabalhar, para pensar a história local. Então, apesar de a gente trabalhar a história local enquanto algo específico, vocês têm uma quantidade muito ampla de coisas para trabalhar, de pontos para trabalhar. E a gente vê isso, a gente trouxe essas quatro, mas a gente também já teve contato com diversos outros trabalhos, com diversas outras perspectivas de trabalhar história oral, história oral. Então a gente tem todas essas perspectivas, todas essas ideias, todos esses pontos para trabalhar a história local e também como um complemento a todas essas pesquisas que a gente falou, essas pesquisas que foram citadas nesses sites, eu e Raquel, coordenou um simpósio em um evento organizado pela UFES, que foi o quinto Seminário Internacional Intercâmbios Historiográficos. Nesse evento, ele trabalhava, o foco do evento era história pública. E a gente coordenou um simpósio que falava sobre história local e, em perspectiva pública, memória, identidade e experiências de socialização do saber histórico, que seria justamente para reunir pesquisas que tivessem como foco a história local, mas que ao mesmo tempo tivessem como foco pensar essa história local, pensar na distribuição, na socialização dessa história local. A gente reuniu algumas pesquisas que foram apresentadas nesse simpósio. A primeira a gente tem saberes locais e ensino da história, a ausência e a questão do saber fazer no Sistema Nacional de Educação após a independência, que tinha como foco Moçambique, na África. Outro trabalho que a gente teve foi Educação Patrimonial como acautelamento da memória ferroviária no Ceará. Esses dois trabalhos a gente tem foco no ensino, a história local dentro do ensino, enquanto a gente tem questão mais formal, porque ele trabalha com o Sistema Nacional de Educação, que tem a ver com as leis que foram criadas no sistema de Moçambique depois da independência. Do outro lado, a gente tem a educação patrimonial, a gente já tem a ideia de patrimônio, de ensino, ele traz memória, apesar de ser memória ferroviária, que foi um tema que a gente não tinha pensado, não sabia como que trabalhava, mas ele trouxe, então já são uma abordagem que a gente nem pensava. Então ele tem o ensino, patrimônio, memória, a memória ferroviária, que no caso insere as pessoas daquela região, no Ceará. No caso, ele cita no caso, ele cita uma localização específica em relação a essa ferrovia que estava na região. Outro trabalho que a gente teve foi Memória e Identidade Cabocla em desenhos escolares do Contestado. O Contestado sendo o evento que aconteceu em Santa Catarina, Paraná, e Silveira trabalha com desenhos de crianças. Então, ele traz o aspecto da história local, da identidade local, de uma construção de uma identidade local, de uma cultura, através da memória e através dos desenhos dessas crianças. Esses desenhos foram transformados, então, em documento, que é justamente também o que eu faço. Eu transformo ilustração em documento para analisar um contexto geral do local, que no meu caso é Sergipe. Um dos outros trabalhos que a gente teve foram tendas de resistência à luta do acampamento cigano de Ibirité, Minas Gerais, pelo direito à terra. Então a gente já tem outra abordagem totalmente diferente das outras que a gente citou. Aqui traz sobre acampamentos ciganos e a ideia do direito à terra, mas, novamente, localizado. A gente está em um acampamento específico em Minas Gerais, em Ibirité. Ela trabalha com as questões de resistência desse povo cigano, da construção dessa resistência, da construção da identidade desse povo cigano em Minas Gerais. Outro trabalho que a gente trouxe foi o uso de acervos pessoais, novas perspectivas para a história local e o fortalecimento da história pública.
ela trabalha com acervos pessoais, que apesar de a gente pode falar que Raquel também trabalha com acervos pessoais porque ela usa esses cadernos de receitas. Mas aqui a gente já tem outra forma de usar esses acervos pessoais, que podem ser acervos familiares também, que podem ajudar na construção de compreender algum momento específico do local onde você vive. No caso, já seria algo bem mais reduzido no local, tipo um bairro, uma cidade, a construção de uma região. Outro trabalho que a gente teve foi O Abiúdo, novas abordagens do fazer historiográfico a partir da série Isto é, Afro-Sergipanidade. Foi um trabalho apresentado também por um pesquisador aqui de Sergipe, aqui de Aracaju, e ele trabalha com a questão mais de história digital também, mas ele traz aspectos de Aracaju, de Sergipe, tudo isso ligado à cultura afro-sergipana. E por fim, a gente tem Memória de Itabaiana na fotografia de Joãozinho Retratista, de 1910 a 1950. Aqui, a gente tem a história local itabaiana, a gente tem o uso da memória e a gente tem o uso da fotografia como documento. Então, a gente tem todos esses trabalhos que, apesar deles terem um foco na história local, eles passam por campos totalmente diferentes uns dos outros e a gente consegue, apesar de a gente conseguir encaixar no rótulo de história local, todos eles seguem para um campo diferente, para um aspecto diferente da pesquisa. Então, é justamente essa ideia que a gente traz de como a história local pode ser, no caso, trabalhada com essa transversalidade, ela perpassa por diversos campos da história também. Então, a partir de todas essas referências que a gente trouxe, a partir das discussões do que seria a história local, a partir dos dois principais autores, que foram Pierre Gourbet e José de Assunção Barros, a partir dessas novas formas de pensar essas questões, essas pesquisas que a gente trouxe, essas contribuições, a gente finaliza a nossa primeira aula e a gente espera que vocês consigam compreender, tenham uma melhor compreensão do que seria a história local e como vocês podem inserir a pesquisa de vocês dentro desse contexto. Ainda tem mais 2 aulas pela frente que a gente vai trabalhar cada um com seu objeto de pesquisa específico. Próximo vem Raquel com os cadernos de receitas e por último eu venho com as histórias em quadrinhos. E lá na última aula a gente explica para vocês como vocês podem fazer a atividade final do minicurso para vocês conseguirem o certificado. Aqui a gente tem algumas das referências que foram trabalhadas nessa aula, mas que também vão ser trabalhadas na seguinte. Então, aqui vocês podem observar que a gente traz referências que trabalham com história local, mas também algumas diferentes que vão pensar as histórias em quadrinhos e os cadernos de receitas. Então, a gente já fez um quadro geral sobre as referências que a gente trabalha. Aqui no início a gente percebe 3 referências do Barros, foram as 2 obras que a gente trabalhou para sintetizar vocês sobre o conceito de história local. E a terceira, corrigindo, quando a gente trouxe o quadro sobre dimensões historiográficas, esse quadro ele não vai estar no livro que ele fala sobre o uso das fontes históricas, ele vai estar nesse, no campo da história, especificidade e abordagem. Só corrigindo aqui o que eu tinha falado antes. Então, a gente trabalha com 3 obras do Barros para sintetizar vocês sobre esse contexto da história local. A gente traz também aqui a referência do Gilbert, que a gente utilizou para pensar a história local, com o artigo dele, que também é nomeado como história local. O restante das referências, como eu citei, são utilizadas para a gente pensar o contexto de identidade, de história visual, história em quadrinhos, caderno de receitas, que vão ser utilizados para pensar as próximas discussões das próximas aulas. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, de agora. E até mais.